Figueiredo Antunes, do Partido Ecologista dos Verdes. Muito boa tarde, Sra. Presidente, restantes membros da mesa, Sr. Vice-Presidente, senhores e senhores deputados, restantes vereadores, claro, público, jornalistas, funcionários. Em 2023, esteve em vigor a aplicação transitória de uma isenção do IVA sobre os produtos básicos de cabaz alimentar essencial e saudável. Porém, tratou-se de uma medida temporária de resposta ao aumento extraordinário dos preços destes bens. Agora, de acordo com um novo estudo publicado em junho de 2025, o Banco de Portugal veio alertar que, para além do IVA, aumentar a desigualdade no país acima da média do euro, Portugal é um dos 5 países da zona euro onde a receita de IVA tem mais peso nos orçamentos familiares. Tal acontece porque quase metade do consumo das famílias, 43%, está sujeita à taxa normal de IVA de 23%, ou seja, e vou citar, 75% da receita do IVA advém da aplicação da taxa normal e apenas 14% da taxa reduzida. E pesa mais nas famílias com menores rendimentos por ser aplicada a 37% do seu cabaz de consumo, representando 18% do IVA pago por estas famílias. Este trabalho, intitulado A Transmissão Intergeracional da Pobreza e da Privação Material e Social em Portugal, que veio a integrar o mais recente Boletim Económico do Banco de Portugal, consolida uma série de certezas que já existiam sobre a forma como os níveis de pobreza e de educação das famílias podem condicionar a qualidade de vida e o sucesso financeiro das gerações seguintes, as mais novas, as descendências. Dados replicados no referido boletim refletem, citamos, a maior importância do consumo na estrutura da economia portuguesa, com 79% em Portugal, e o facto de a taxa média do IVA em Portugal ser superior à média da taxa do euro, onde, em 2023, representava mais de 1/5 da receita fiscal em todos os países da área do euro, enquanto em Portugal ascendia a 36%. Mais adiante, ao Banco de Portugal, que, continuamos a citar, as famílias com menores rendimentos, apesar de estarem sujeitas a uma taxa média de IVA inferior, têm uma maior carga fiscal associada a este imposto. Isto sucede porque, para estas famílias, o consumo representa uma proporção maior do seu rendimento. A situação piora para as famílias em risco de pobreza, onde o IVA absorve quase 1/5 do rendimento disponível. E o estudo conclui que, sendo o IVA o principal imposto em Portugal, representando mais de 1/3 da receita fiscal, tem um peso na economia maior do que em média na área do euro. E embora seja o IVA um imposto eficiente, que permite uma elevada arrecadação fiscal e que, quando comparado com instrumentos que tributam o rendimento, tem menores efeitos distorsivos na afetação dos recursos produtivos, no entanto, por ser aplicado independentemente da situação particular de cada consumidor, não é o instrumento mais adequado para promover a redistribuição. Como destacam os economistas autores do estudo, a persistência intergeracional da pobreza e privação remete para uma associação entre as dificuldades económicas dos pais e as dos seus filhos na idade adulta. E esclarecem que o estigma é grande. O estigma é grande. Se o jovem adolescente vem de um meio pobre e remediado, onde já existem sinais claros de privação material e social, a situação complica-se muito quando este chegar a adulto, onde a probabilidade de continuar em privação aumenta para 19,5% se a sua situação financeira na adolescência já era má. Ou seja, o risco desse adolescente com carências materiais e sociais ser arrastado para uma situação similar em adulto, mais do que triplica, como alertam os economistas. Também, segundo o Instituto Nacional de Estatística, uma pessoa está em privação material e social quando, continuo a citar, vive em situação de carência por dificuldades económicas de, pelo menos, 5 de 13 items, como, por exemplo, não ter capacidade para ter uma refeição de carne ou de peixe, ou equivalente vegetariano, pelo menos 2 em 2 dias, ou não ter capacidade para pagar antepadamente rendas, prestação de crédito ou despesas correntes da sua casa, se tiver casa, claro. E até de acordo com um novo estudo da DECO, divulgado na semana passada, cito,
O cabaz alimentar está mais caro. Há um ano custava quase menos 11 euros. Lamenta ainda a DECO Proteste que, desde que em janeiro de 2022 começou a monitorizar o custo do cabaz de 63 bens alimentares, o preço era na altura de menos 27,53 €. Ora, quando se exige justiça social, também a descida do IVA na eletricidade, gás, telecomunicações seriam medidas com impacto real na vida das famílias e das pequenas e médias empresas, como contraponto aos lucros excessivos obtidos pelos grandes grupos económicos dos setores energético e das telecomunicações. Os investigadores alertam, e o PEV subscreve, que o IVA, citamos, não é o instrumento mais adequado para promover a redistribuição, apesar de permitir uma elevada arrecadação de receita, e recomendam a ponderação de eventuais alterações ao IVA que tenham em conta a reação dos consumidores e produtores e que sejam implementadas em articulação com os outros instrumentos fiscais disponíveis, tendo em consideração questões de equidade e de eficiência, sem comprometer a sustentabilidade das finanças públicas. Em suma, o referido estudo do Banco de Portugal conclui que a taxa média do IVA em Portugal é semelhante à área do euro, mas o imposto pesa mais no rendimento das famílias mais pobres, enquanto o boletim económico do Banco de Portugal também não deixa qualquer dúvida. Com o IVA a agravar as desigualdades, a pobreza gera pobreza, travando progressos na educação e em outras áreas sociais. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Não temos inscrições para a interpelação. Se o Sr. Deputado quiser continuar na intervenção final. Obrigado, Sra. Presidente. Para concluir, em primeiro lugar, quero-nos parecer que os dados do Banco de Portugal são fidedignos, pelo que não vale a pena tentar desvirtuá-los. E para que não subsistam dúvidas, os verdes regressam ao cerne da questão. A análise do Banco de Portugal conclui que, volto a citar, o IVA em Portugal distingue-se por contribuir para um aumento da desigualdade pós-imposto acima da média da área do euro, revertendo cerca de 1/3 do efeito redistributivo gerado pela aplicação do IRS. E, continuamos, dado que a carga fiscal do IVA é semelhante entre Portugal e a área do euro, o efeito mais acentuado na desigualdade está associado à maior regressividade do imposto em Portugal, que resulta da maior carga fiscal do IVA sobre as famílias do primeiro quintil, ou seja, as mais pobres de todas, que têm necessariamente de dedicar uma proporção do seu rendimento mensal à compra de bens essenciais. Por outras palavras, o IVA penaliza, sobretudo, as famílias mais pobres com maior dependência do consumo. Aliás, como veio confirmar o Banco Central, que de novo citamos, a maior regressividade do IVA em Portugal não decorre de uma menor eficácia das taxas reduzidas na mitigação do efeito regressivo do imposto, mas antes de uma maior desigualdade na propensão a consumir em Portugal. E o panorama em Lisboa piora, pois a capital é o segundo país da União Europeia, a seguir a Espanha, com a maior proporção de trabalhadores precários. Perante esta realidade, aumentam ainda mais as situações de privação, de pobreza e exclusão social. Sim, o Banco Central pôs o dedo na ferida, quando afirmou que a pobreza gera pobreza e limita brutalmente o progresso escolar dos filhos, de tal modo que o risco de um adolescente com carências materiais e sociais ser arrastado para uma situação similar quando for adulto, mais do que triplica quando comparado com um jovem que não tenha tido tais dificuldades. Conclusão: há que estudar e aplicar uma urgente revisão sustentada da taxa do IVA no nosso país, com um único objetivo: reduzir a pobreza das famílias e promover melhores acessos aos serviços básicos, desde a educação e a saúde às restantes áreas sociais. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao próximo grupo municipal. Tem a palavra o Sr. Deputado José Inácio Faria, do MPT.